Seja muito bem-vindo a mais um John Cast. Aqui nós vamos falar sobre honra, sobre força, sobre fé. E hoje eu trouxe um convidado mais do que especial, porque é o meu amigo. Inclusive, eu quero que você encaminhe essa live, esse podcast, para o seu amigo que gosta de política. Daqui a pouquinho eu vou trazer esse cara que é um peso na política, é um homem de honra. Como eu já disse para vocês, só sentará a essa mesa homens e mulheres de honra. E hoje nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre como está o estado atual do nosso Brasil e algumas coisas assim mais picantes que vai fazer você aí tremer na sua cadeira. Então, curta esse vídeo, encaminhe, comente e vamos juntos disseminar informações de homens e mulheres que realmente valem a pena a gente ouvir. E hoje eu estou aqui, olha a responsabilidade. Estou aqui com o Rodrigo Livramento, meu grande irmão. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua disposição. Eu falo que os dispostos se atraem. E hoje você está aqui conosco, né? Nesse dia maravilhoso aqui no nosso lar em Santa Catarina. E eu quero gentilmente convidar você para se apresentar. Muitas pessoas já conhecem você. A gente vai fazer um bate-papo super bacana, vou fazer algumas perguntas. E eu quero que você coloque sobre a mesa aí quem é Rodrigo Livramento, qual é a missão do Rodrigo Livramento e o que é que o Rodrigo Livramento tem para trazer. Primeiro para a juventude, porque você é jovem, não começou nem a aparecer as rugas ainda, nem cabelo branco tem. Olha, pegando aqui de lado vai pegar, hein? O que é que você tem para trazer para a gente? E aí, fica à vontade, irmão, a casa é sua, a gente só está cuidando dela. Quem é o Rodrigo Livramento? De onde que você veio? Conte um pouquinho da sua história, por favor. Sou um cara extremamente sonhador, inconformado, que usa a minha indignação para produzir ações para mudar o Brasil. Eu sou um menino que sonhava em usar a sua vida para melhorar o mundo em que veio viver. E desde jovem eu sentia que a nossa vida era muito preciosa para que nós passássemos a nossa vida e não deixássemos a nossa marca. Não fôssemos lembrados, não tivéssemos um impacto na nossa sociedade. E apesar de tudo isso, eu nunca tive nenhuma ligação que fosse me levar para a política. Mas eu gostava de política, acompanhava de longe e de alguma forma eu entendi que a política concentrava muito poder. E esse poder, ele geralmente é utilizado para o mal. Mas o poder ele pode também ser utilizado para o bem. Mas as pessoas de bem precisam participar das esferas de poder para direcionar esse poder para coisas boas. E foi isso que eu decidi fazer. Com 20 anos de idade, há 10 anos atrás, eu resolvi me filiar pela primeira vez a um partido político com praticamente a certeza que aquilo ia dar errado. Porque a gente sabe, política no Brasil quase sempre dá errado. Quase sempre é um motivo de frustração, de indignação, e comigo não era diferente. E eu usei essa minha indignação para, primeiro, dar voz aos meus sentimentos. Eu não tinha nem rede social na época. Para ter ideia como eu era um cara assim, avesso à política. Meus pais nunca quiseram nem chegar perto de política. E eu via as coisas erradas e falava, cara, isso não pode continuar assim. O Einstein tem uma frase que fala que você não pode fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes. E não precisa ser o Einstein para perceber isso. Então, ou as pessoas do bem entram na política para mudar a política, ou a política vai continuar a mudar a vida das pessoas do bem que não querem participar. Então, hoje eu sou um menino que tem 30 anos de idade, já tenho meus cabelos brancos, já tenho as minhas entradas para eu começar a fazer um tratamento, quem sabe tu pode me direcionar, e que dedicou os seus últimos 10 anos da sua vida adulta, para mudar a vida em sociedade, para melhorar a vida das pessoas. Uau! Você acabou de comentar que você não teve políticos na família, certo? E como foi a percepção dos seus pais, né? Não sei se você tem irmãos, da tua família em geral, quando você decidiu entrar na política? Eles acharam que eu estava louco. Foi no dia seguinte das eleições municipais. Eu vi os eleitos daquela eleição e fiquei tão revoltado com a baixa qualidade dos eleitos que eu falei, cara, isso aqui não tem a mínima chance de mudar enquanto a gente não tiver um reset muito grande. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava na sala com os meus pais, falei que iria me filiar a um partido, falei que ia entrar na política, e eu fiquei assim numa situação emocional muito forte. Eu senti uma emoção muito grande, pode parecer até brincadeira, enfim,
Mas eu sabia que a minha vida ia mudar naquele momento em que eu me filiei no partido. E eu não queria ir para as linhas de frente, eu não queria ser candidato. Eu queria ajudar pessoas boas a entrarem na política, não que fosse eu. Sim. Eu era muito jovem, tinha 20 anos. Mas eu comecei a me envolver, comecei a participar, assumi como líder municipal, comecei a trazer filiados, juntar pessoas boas, mas eu fracassei como líder em achar pessoas boas que estivessem dispostas a se candidatar. Por uma série de motivos, as pessoas boas realmente elas não querem participar. A gente procurou pessoas de reputação ilibada, pessoas que tivessem uma trajetória de sucesso, pessoas que já tivessem a sua vida de forma confortável, porque eu penso que para ir para a política, a pessoa deve ir não para se servir, como a gente está habituado a ver, mas para servir a sociedade, servir as pessoas. E as pessoas boas não querem fazer isso. Sim. E aí, quando eu cheguei para o grupo de pessoas que tinha essa missão, e falei, olha, a gente não achou, a gente fracassou. E aí, uma das pessoas desse grupo falou, não, a gente não fracassou, nós somos um grupo de pessoas ainda, então, se não é aquela pessoa ideal, alguém vai ter que ir. Se não é uma das pessoas que a gente gostaria de convencer, então, vamos nos convencer a alguém ir. E ninguém mais, ninguém menos do que o líder deve ir. E naquele momento eu era o líder. Eu falei, desgraçado, estava certo. Se alguém tem que assumir responsabilidade, Esse alguém sou eu. é o líder. Sim. E eu estava como líder, aí virou veio a virada de chave, então Sim. eu vou para frente, vou virar político, vou me candidatar, né? Não tinha nenhuma certeza do resultado final, mas aconteceu. E aí você começou a montar ali a sua trajetória e também, né, trazer aliados, porque a gente sabe que sozinho a gente pode até chegar a um certo ponto. E aí você entrou na política. Como eram os colegas, não sei se falam assim sobre os outros políticos, os colegas, como que eles viam você, tão jovem na política, com posicionamento tão sincero, tão transparente, como que eles viram assim foi prontamente aceito ou não? Não foi nem um pouco assim, né? O primeiro ato que eu tive como vereador foi trazer um projeto que eu apoiava muito quando eu era mais jovem, que era o de proibir vereador de assumir cargo em secretaria. Isso faz muito sentido para os políticos, porque eles aumentam o salário deles, eles chamam suplentes para participar como vereadores, aumentam o poder do partido político, colocam indicados dentro de cargos importantes da prefeitura, então ampliam a capilaridade partidária, mas para o eleitor é como se tivesse o voto rasgado, digamos assim, porque você confia numa pessoa e essa pessoa acaba deixando a tua confiança de lado. E se ainda fosse em poderes diferentes, como esfera estadual e municipal, você ainda não tem o problema de você, obviamente, ter um conflito de interesse no sentido de que o legislativo deveria fiscalizar o executivo. Sim. Só que se você tem o teu cargo linkado a esse mesmo poder, da mesma esfera, você fica amarrado. Além disso, eu e a vereadora Cirlei, que também é do Novo, nós assinamos em caráter irrevogável a renúncia de todos os privilégios que nós teríamos direito, denunciamos o fato da Câmara ter carros lá parados e gastos com diárias e outras coisas que a gente não entendia ser razoável, entre outras situações que nos fizeram, no meu caso pelo menos, ter o meu pedido de impeachment pedido dentro da Câmara, conversado pelo menos, Quanto não chegou tempo? a ser acho que menos de 30 dias no meu primeiro mês, já se discutir, já se queria de alguma forma dar um jeito de me tirar da Câmara, porque eu incomodava muito. E o pior de tudo é que no meu segundo mandato não foi muito diferente. Nós tivemos os vereadores que queriam aprovar as emendas parlamentares em Jaraguá, que para mim, emenda parlamentar nunca foi solução para nada. Aliás, emenda parlamentar no Brasil é origem de grandes problemas e grandes corrupções, onde os parlamentares que deveriam, mais uma vez, ser fiscalizadores do poder executivo, focar em legislação, acabam dando uma de executivo. Sim. E aí faz um jogo de toma lá da cá. A gente vê o problema que as emendas parlamentares trazem para o Brasil, a nível de Brasília, e queriam criar também aqui em Jaraguá. E basicamente eu consegui barrar as emendas parlamentares em Jaraguá, colocando a boca no trombone, avisando as pessoas e falando dos maus que, na minha humilde opinião, iriam trazer para Jaraguá. Que seriam, sendo bem claro, um incentivo muito grande para políticos e amigos de políticos abrirem ONGs, abrirem associações e receberem recursos públicos, não como indicação técnica, mas como indicação política. Isso não ia produzir nada de bom para a cidade. Então, mais uma vez aí, teve um movimento para tentar tirar o meu mandato e me frear na atuação parlamentar. Não deu certo. Nós temos algo em comum, que é chegar no ambiente, né? E nós somos muito fortes de energia.
de chegar num ambiente muito transparente, olho no olho, e isso incomoda as pessoas que não vivem nessa mesma frequência de sinceridade. E eu quero perguntar para ti, teve perseguição, teve ameaça? Porque quando você coloca as suas ideias sobre a mesa e fala, não, é aqui que eu vou, essa linha que eu vou seguir, é essa linha que eu vou defender, e você sendo ouvido e conseguindo concretizar aquela missão, outras pessoas que não têm a mesma ideia, que estavam usando aquilo ali para fazer falcatrua, lógico que eles vão ficar com raiva. Você já teve ameaça? Você já teve, assim, algo que você teve que se preocupar? De vida eu acho que é muito forte dizer que sim, assim, nada muito explícito, mas de perder cargo, de ficar quieto, de ter ataques em contrapartida, sim, Uhum. teve. Mas dizer assim que eu temi pela minha vida não chegou a essa altura. Temi, talvez um susto físico, sim, Uhum. mas não chegou a esse ponto. Sim. Lembrando que a gente está em Jaraguá, né? Aqui é Fazer política em outro lugar, eu imagino que se eu tivesse a mesma atuação em outro lugar, eu não sei se eu teria a mesma Sim. tranquilidade. Eu acho que no Rio você não ia dar conta. São Paulo também não. Eu acho que não também. Mas você conseguiu lidar isso aí com muita tranquilidade, né? Lógico, nós somos homens de família e nós temos que estar esperto. Não é porque estamos também em Jaraguá que a gente tem que andar aí como se fosse chapeuzinho vermelho. Sim. Lógico, a gente tem aquela forma de, poxa, saber com quem a gente está andando, para onde a gente vai e pesquisar tudo isso aí. Mas ter essa ideia de que você está incomodando, você está tirando, às vezes, uma fatia ilícita da mão de outras pessoas, isso aí sempre vai ficar no radar. Né? Incomodei muita gente, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso... Bom, foram 150 milhões de reais fiscalizados. No caso do CPI do Samay, muita gente acha que não deu em nada, o município já está retornando quase de R$1 milhão para os cofres públicos de irregularidades que foram encontradas. Isso que o Ministério Público não deu encaminhamento para grande parte das investigações que não estão dentro ainda desse pacote. Foram duas ou três empresas impedidas de licitar. Foram foram algumas... Colocar aí uma dezena, 15, 20 pessoas que saíram da autarquia graças às nossas denúncias, que estavam lá há anos no cargo, políticos de carreira. Então a gente acabou deixando muita gente incomodada. Inclusive, na época, uma das empresas que foram investigadas chegou a mandar até uma espécie de carta dizendo que ia tentar caçar o mandato, ia para o Conselho de Ética, aquela coisa toda, gente poderosa. O pior é que, assim... de forma registrada, oficial, o pessoal tem um pouco de coragem, sabe? Eles têm as costas quentes, eles têm muitos aliados políticos, não estão acostumados com pessoas que vão contra o poder deles, então às vezes eles se acham muito importantes e poderosos. Isso tem que mudar, né? Porque tem poucas pessoas que têm a liberdade, têm a coragem de bater de frente com isso. Eu acho que isso falta muito no Brasil, principalmente na política e principalmente em Brasília. E você comentou no início do nosso bate-papo sobre pessoas boas. Eu falo porque eu vejo, eu incentivo as pessoas, inclusive antes da gente iniciar aqui, eu já falei que eu quero conversar contigo, que a gente vai iniciar a nossa trajetória, ver como que funciona toda essa atmosfera, esse ambiente. E eu incentivo as pessoas boas a entrarem na política, porque se elas entrarem na política, as más não vão prosperar. O problema é que eles estão ganhando porque o time ainda é maior. E quando um homem vê, porque eu vejo nos seus olhos que a política é a sua missão, paixão, você tem um amor, eu vejo isso em você falando de política. Então, trazer mais pessoas boas, igual você comentou, é fundamental. Para quê? Para que a gente possa realmente ser ou um time 50-50, que daí a força aumenta, né? Ou pelo menos ultrapassar esse tipo de pessoa. Mas eu quero perguntar para ti, dentro da tua política, teve alguma polêmica? Teve algo assim que aconteceu contigo que você teve que parar e falar, peraí, vamos olhar para o nosso direcionamento, o que é que aconteceu aqui? Porque você, figura pública, o Instagram, né? Eu também trabalho com o Instagram e tomo muito cuidado porque o que mais tem é juiz de Instagram, né? Mas teve, assim, na sua trajetória, uma polêmica, alguma coisa que você teve que recuar um pouquinho, pensar, chamar os seus conselheiros, porque bons homens têm seus conselheiros, né? Seus amigos, homens de honra, que eu chamo. Teve esse momento, aconteceu aí na política, de você ter que ligar para um político mais experiente, falar, olha, estou passando por essa situação, qual é a sua experiência? O que você pode me dar de conselho? Teve algumas situações de polêmica. Aliás, algumas, falando de polêmica para mim, eu estou sendo muito conservador. Teve várias situações de polêmica.
A maioria frases tiradas de contexto para fazer um ataque político direcionado. Você pega hoje é muito fácil, né? Você pegar uma fala de 10 minutos, você corta 5 segundos e ali você tem a tua polêmica perfeita. Sim. E aconteceram várias vezes isso já. Não é algo muito bacana não de se passar. Eu, felizmente, apesar de ser jovem, tenho bastante experiência para lidar, entender as forças que estão por trás, mas algumas vezes eu já quis tirar 100% do filtro e falar para as pessoas, e teve gente que me segurou e talvez fosse melhor assim, talvez não sei, nunca vamos saber. Muitas forças sujas atuam nos bastidores das políticas, muita gente que parece ilibada, na verdade tem muitos interesses por trás e muitos ataques que aparecem, às vezes de forma isolada, na verdade são ações coordenadas, que têm muitos interesses. E, cara, são pessoas muito poderosas, né? Então, às vezes você sabe o que acontece, mas não tem como provar, e se você não provar e você falar, aí só vai piorar a situação. Então, só vai trazer mais problema. Às vezes o silêncio é a saco melhor resposta. Cara, é isso aí. Não dá para ganhar todas. Rodrigo, como é ser um político em Jaraguá do Sul? Porque Jaraguá do Sul faz quantos anos que ela ganha o primeiro lugar da melhor cidade no Brasil para se morar? E eu estava comentando contigo antes de nós iniciarmos aqui sobre a escolha de Jaraguá, né? Para eu trazer minha família, que foi minha esposa que escolheu, minha esposa escolheu no Google. Quando eu comento isso com o pessoal, fala assim, nossa, mas no Google? Sim, eu não tenho familiares aqui. E assim, foi a melhor decisão que a minha família fez. Porque eu iria para São Paulo, né, por questões de trabalho, questões de empresa, e acabei abortando a missão, porque a minha família não queria ir. Aí eu vim para Jaraguá do Sul. Como é ser político em Jaraguá do Sul? Porque você viaja bastante, vai a Brasília, viaja o país todo. Quando você chega e vê os políticos, e você fala, eu sou de Jaraguá, qual que é o sentimento que você tem? As pessoas olham Jaraguá como se fosse um oásis, uma cidade de referência, e é mesmo, né? E é um desafio ser político em Jaraguá, por quê? Porque ao mesmo tempo em que Jaraguá é uma cidade diferenciada, uma das melhores cidades do Brasil, tem coisas para melhorar. Então, ao mesmo tempo que quando você faz uma crítica, você vai ter pessoas dizendo, poxa, mas olha só onde a gente está. Toda crítica tu tem que comparar alguma coisa. E se tu está criticando uma cidade do Brasil, tu tem uma certa vertente que tu precisa comparar com outras cidades do Brasil. Sim. E dificilmente Jaraguá vai estar numa posição muito ruim em qualquer área comparado com a realidade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, você quer pessoas que desejam a excelência. Eu sou uma das pessoas que busca excelência. Tem gente que busca excelência e tu sempre vai ter coisa também para melhorar. Afinal de contas, Jaraguá também está no Brasil. Não dá pra gente achar que está vivendo uma ilha. Então sempre vai ter um monte de coisa para melhorar, sempre vai ter um monte de coisa para fazer. Então esse é um desafio bastante interessante, porque ao mesmo tempo tem gente que acha que e só vê o lado positivo, pô, Jaraguá é muito melhor do que as outras. Tem gente que também fica só no negativo, tem muita coisa para melhorar. E tu tem que ter uma balança, tem que cuidar com a comunicação, além do desafio natural que a política já te traz em lidar com críticas. E eu na Câmara sempre tive uma postura muito de independência, de apoiar ações corretas, independente de quem esteja propondo-as, e também criticar as ações erradas, independente se é um aliado, alguém que eu gosto particularmente, que é algo muito difícil hoje em dia na política. Na tua visão, Rodrigo, se a bandeira de Jaraguá fosse vermelha, né, com uma estrelinha no centro, será que Jaraguá teria desenvolvido da forma que desenvolveu? Em hipótese alguma, né? A esquerda ela tem uma tradição de que os fins justificam os meios. Eu vou começar por uma parte não óbvia da resposta. Isso significa que se você precisar passar na frente de uma pessoa de forma não ética para você assumir o poder, isso é justificável, isso não é achismo, é só você ler a teoria dos grandes ideólogos que construíram a narrativa da esquerda. São caras que acham correto que elegeram para presidente um bandido e uma ex-bandida. A Dilma era uma terrorista, a Dilma cometia crimes, a Dilma era fichada e assumiu a presidência do Brasil. Hoje ela preside o BRICS, né? Ganha um salário razoável aí de uns 300 mil reais por mês. Sabe muito de economia. 300 mil reais. Sabe o que são 300 mil? O Lula, não preciso nem falar, deveria estar na cadeia. A política ela impacta diretamente as nossas vidas. O preço da luz que a gente paga, que aliás não é barato no Brasil, e faz com que muitas empresas busquem o Paraguai, entre outras razões, porque o Paraguai tem energia mais barata, só pegando um extrato pequeno.
o governo que agora quer colocar mais álcool na nossa gasolina, fazendo os carros renderem menos, terem menos. O diesel já tá assim. Já misturaram o biodiesel ali, já tem uma mistura, mas mais. E Jaraguá, eu acho que é o que é muito por conta da não escolha de políticos de esquerda para estarem na cidade. Tem gente de esquerda que é político em Jaraguá, mas eles têm tanta vergonha que se escondem. Nem sempre nas suas ações, mas para o público se esconde. Mas tem gente que vota no Lula e é político de Jaraguá. E a população aqui em Jaraguá e região, né? Tem muito petista aqui? Você vê que tem muito... Não. De novo, né? Sempre olhando a realidade brasileira. Comparado com o Brasil, Sim. não tem. Mas, assim, do mundo ideal, tem mais que deveria. Sim. E hoje, assim, nós estamos caminhando, a juventude, você é jovem, você tem uma visão jovem, você tem uma visão, eu falo assim, uma visão mais limpa, né? Porque as pessoas que já viveram muito, 60, 70 anos, vai ter uma visão um pouco contaminada dos anos de vida, né? E do contágio social. Você ainda, assim como eu, né? Eu tenho 4.1, tenho meus cabelos brancos, né? Mas eu me considero também um homem de visão jovem, né, de olhar para uma situação e às vezes criar uma estratégia que nunca ninguém colocou sobre a mesa. Eu quero trazer para você agora uma visão assim. Se você pudesse transformar a política em Jaraguá, da forma que ela está hoje, com a tua visão jovem, clara, forte, porque você tem uma energia forte, o que é que você colocaria ou o que é que você tiraria da política de Jaraguá? Vamos falar especificamente de Jaraguá. Deixa eu te devolver a pergunta. O que, a nível Brasil, tu acha que faz a política ser tão ruim? Primeiro, a qualidade das pessoas, do político. Primeiro, a qualidade. Depois... A qualidade de inteligência, de moral, de ética, de tudo junto. De tudo junto. Eu também acho. Eu concordo. Essa seria a minha resposta. Top. Lá no Congresso, a gente tem um monte de bunda mole, um monte de vagabundo que vai lá para Brasília só para sugar. Que vai lá só porque quer o poder. Porque vai lá para fazer esquema, porque vai lá que pensa no seu próprio umbigo primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, em Jaraguá não é diferente. Tem um monte de gente que vive nas tetas do Estado, vivem nas tetas da prefeitura, vivem fazendo conchavo. Tem gente hoje lá na prefeitura, dentro de secretaria, dentro de diretoria, que impede boas ações de acontecerem porque isso vai beneficiar um adversário político. Da mesma forma que acontece em Brasília, acontece também aqui em Jaraguá. Então, sinceramente, tem muita gente que acha que nós temos que ter uma visão mais pragmática, de chegar na época da eleição, de fazer composição com gente que não é boa. E eu acho que a nossa régua tem que estar muito mais acima do que é hoje. Eu entendo o pragmatismo é necessário para qualquer coisa da nossa vida. Quero pedir uma pizza em casa com a família. Eu sonho em ter uma pizza de calabresa na noite de hoje. Mas às vezes eu tenho que falar com a minha esposa, tenho que falar com a minha filha, tenho que falar com o meu pai que está junto e negociar. Entendo isso. Mas até que ponto eu que sou vegano tenho que comer uma pizza de filé mignon? Não tenho. Valores e princípios não se negociam, não deveriam se negociar. Infelizmente, isso impede com que Jaraguá seja uma cidade muito melhor do que é hoje. Porque nós temos, sim, uma boa pitada de Brasília aqui em Jaraguá. Aliás, se você for ver os representantes de Brasília que Jaraguá enviam, eles são muito diferentes do que a gente vê? Para mim, não são. A gente tem representante aí, a deputado federal, que sempre foi oposição às ideias boas e era a base do governo Lula, cara. Sempre até o ano de eleição, aí chega o ano de eleição, os caras viram de direita. Que fazem composição, ó, isso é uma outra coisa que me irrita muito. O camarada vai a candidato a vereador, aí ele busca o partido mais fácil. O mais fácil para ele se eleger. Só que se ele não se elege, ele ajuda o outro cara, que às vezes pensa totalmente diferente dele, para assumir o poder. Só que ele não se importa, porque ele só está vendo o próprio benefício, o próprio interesse. Ele não pensa na chapa que faz parte, junto com ele, de uma eleição. Se ele não for o mais votado, vai acabar elegendo um cara que pensa totalmente diferente, um cara de esquerda, um cara que não é moralmente correto. Não preciso ir muito a fundo, mas isso é muito comum, porque as pessoas vão para a política não para servir, vão para se servir, vão para atingir os seus benefícios pessoais. E é isso que a gente vê. E Jaraguá, infelizmente, principalmente no que tange a Brasília, é uma grande exportadora. Eu ia falar um palavrão, mas vou me segurar. Fica à vontade. Eu tenho uma pergunta que é particular. Eu sempre quis fazer essa pergunta. Você já viu algum político deixando de fazer uma ação que iria beneficiar a população, mas não fez porque quem iniciou foi um candidato
que não era do partido dele? Você já viu isso na prática? Eu sempre quis perguntar isso aí, porque imagine, eu, né, não fui de dentro da política, não tenho familiares na política, mas estou estudando muito mais a política e me interesso agora pela política, depois da vida como profissional e a vida adulta. E eu pensava assim, poxa, iniciou uma obra, 4 anos, né, daquela prefeitura, não terminou 4 anos. Poxa, entrava outra prefeitura de outro partido, a obra continuava lá. Aí quando retornava o primeiro partido, aí terminava a obra. E eu ficava me perguntando, será que não terminaram porque era do outro partido? Existe isso na política? Demais, toda hora. Eu mesmo tive uma lei que foi passada com base na força do ódio. Lei de liberdade econômica, algo positivo, algo que precisa. Todas as empresas precisam no Brasil de mais liberdade econômica, de menos burocracia. Precisa ficar conversando, precisa ficar afagando o ego. E eu vou te dizer que uma das coisas que me faz ter os resultados que eu tive e ter um mandato premiado igual eu tive agora recentemente a nível nacional foi o fato das pessoas acreditarem em mim, estarem comigo, de ter credibilidade com as pessoas. Porque se não fosse as pessoas acreditando em mim, muitos outros projetos bons não teriam passado. Porque uma coisa que político tem medo é de povo, é de perder voto. Então, quando você tem pessoas importantes, setores de comunicação importantes, tu vai falar agora daqui a pouco com o William, que é um cara muito importante, tem muito poder. O William fala muito que ele não vai para a política, e não vai porque às vezes ele tem mais poder e tem mais influência estando na posição de atrás dos microfones do que estando no poder. E eu entendo isso porque a gente precisa de pessoas éticas na política, mas também fora, apoiando iniciativas e pessoas que querem mudar a situação do Brasil. E isso é uma questão assim que poucas pessoas enxergam dessa forma, né? O eleitor que não se interessa por política, e vamos ser bem sinceros, aqueles que trocam ali o voto por gasolina, por botijão de gás, ele não tem essa percepção que está perdendo uma grande oportunidade de melhorar a qualidade de vida da sua família. Deixa eu te falar uma coisa, tu não lembra de um tempo em que o político, quando ia para a campanha, às vezes oferecia um botijão em troca de voto? Tu lembra disso? Sim, botijão, gasolina. Não era um absurdo? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Lá ainda existe a bandeirinha do PT, né? E tem um candidato, eu vou até falar o nome dele aqui porque não tem problema. Zeca do PT veio para te dar um saco de arroz e 2 quilos de fubá. Essa era a conversa que rolava lá na nossa cidade. E até hoje, né, o PT faz isso aí. O Mato Grosso do Sul, a minha terra natal. Eu amo o Mato Grosso do Sul, mas eu falo hoje com toda a maturidade, eu não volto para lá. Eu não volto. Meus pais moram lá, minha sogra, meu sogro, eles moram lá. Minha sogra tá me visitando, quando vem para cá fica 3 meses, 4 meses, 5 meses, tanto que gosta daqui. Então, o Mato Grosso do Sul, infelizmente, ainda tem essa erva daninha vermelha. O Brasil inteiro está infestado disso. Mais de 100 milhões de brasileiros hoje dependem de algum programa assistencial do governo para sobreviver. 100 milhões de um país com pouco mais de 200 milhões de habitantes, metade depende do governo. Como que um governo desse vai dar certo? Aliás, eu perguntei para ti, fiz uma provocação do gás, né, do botijão de gás que o político prometia em troca de voto. Hoje virou política pública. Hoje o governo criou o Vale Gás, autorizando legalmente um político a dar gás para outro em troca de voto, em troca de apoio, aprisionando essas pessoas. Tem gente que recebe mais do Bolsa Família do que receberia trabalhando. Sim. Cerca de 1 milhão de pessoas hoje no Brasil recebem mais de programas assistenciais do que receberiam trabalhando na indústria. Qual que é o incentivo que o governo cria para essas pessoas trabalharem? Marmanjo de 25, 30, 40 anos em condições e idade para trabalhar, tem que trabalhar. Sim. Bolsa Família, depois de 3 meses, acabou. Ou tu aceita o emprego, ou tu perde a mamata. Porque por mais que para muitas pessoas seja uma questão de sobrevivência e tenha a sua importância, para muita gente virou uma muleta. Aliás, não virou uma muleta, virou uma prisão, que as pessoas entram numa zona de conforto e não conseguem mais sair. E a gente está falando de um país em que 1/4 da população, praticamente 50 milhões de pessoas, estão em áreas controladas pelo tráfico, pela milícia. Não tem a presença do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não chega para essas pessoas. 1/4 da população, metade da população depende de programas assistenciais. Como um país desse vai dar certo? Mais de 10 trilhões de dívida. 1 trilhão é só para pagar juros de dívida. Não tem como o país sair desse buraco. Pagando agora IPCA mais 8,5. O cara empresta para o governo, em 5 anos dobra o capital.
Só que quem paga essa conta? É a população. Porque o governo não tira dinheiro do céu. Sim. Ou vem dos impostos, ou o governo emite dívida, ou ele cria mais papel moeda e gera inflação. Então o Brasil está à beira de uma crise. Aliás, a crise moral a gente já vive. Sim. Porque tem um condenado presidindo o país, ditando as cartas, e as pessoas achando isso normal. A crise fiscal, a crise de gestão, eles estão maquiando. Mas o próximo presidente vai ter uma bomba gigantesca para lidar. A gente estava conversando agora há pouco e falando sobre as bets, né? E você comentou que não sei quantos milhões o bi foi usado em casas de jogos. A auditoria feita pelo governo federal apontou que 3 bilhões de reais, 3,7 bilhões, em um mês, saiu do bolso de pessoas que recebem Bolsa Família, que participam de programa assistencial. Ou seja, 3 o bilhões. dinheiro era destinado para as questões básicas de uma família e está sendo usado para jogos. Infelizmente. Então a gente já vê que a maioria das pessoas já começa em relação à consciência e à instrução dessas pessoas, de que estar recebendo aquilo ali, se você não tiver instrução, vai para vício, vai para bebida, vai para as drogas. E eu sou a favor, essa é uma opinião particular minha. Vai precisar do Bolsa Família? Você comentou 3 meses, né? Eu sempre pensei assim, de 3 a 6 meses para deixar essa pessoa, preparar essa pessoa, se ela não tem nenhum preparo para o campo de trabalho. Mas se ela está recebendo Bolsa Família, o título de eleitor dela deve ser bloqueado. Ela não deve voltar. Essa é a minha visão. Eu não sei se você entende dessa forma. Por quê? Para não ficar usando isso aí como manobra de político para poder angariar votos. O governo ele é tão incompetente que ele parou de aprisionar as pessoas com base nas entregas do governo. O governo não consegue mais entregar obra de qualidade, não consegue mais entregar políticas públicas de qualidade, ele passou a tornar as pessoas dependentes. Então, o recurso hoje do governo passou para programas de distribuição de riqueza, diretamente, porque ele não tem mais competência de fazer o recurso virar em políticas públicas e captar essas pessoas. Por isso foi criado o Vale Gás, por isso o Bolsa Família não para de aumentar, por isso outros programas assistenciais são criados, como por exemplo o Pé de Meia, que faz o quê? Faz com que, além do governo pagar o professor, a escola, dar o estudo de graça, ainda tem que pagar o aluno para estudar. 4, 5 mil reais o cara ganha sendo estudante. Isso é um absurdo, isso é bizarro. Sim. Nunca aconteceu. Que tipo de geração vai vir de um país em que tem que pagar para a pessoa ir estudar? Em que dar o estudo de graça não é suficiente? Em que depois, se ele não conseguir fazer nada na vida com o estudo de graça que ele ganhou, ele ainda consegue lá a muleta dele, consegue lá a prisão dele. E vai alejando a pessoa. Mais de 10 estados do Brasil têm mais pessoas que recebem Bolsa Família do que tem carteira assinada. Mais de 10 estados do Brasil. Uau. Algumas pesquisas apontam 9 e outras 12. Resumem 10. É bizarro. Sim. Uma porcentagem bastante relevante de beneficiários do Bolsa Família recebem o Bolsa Família há mais de 10 anos. Tem cidade que mais da metade da população recebe Bolsa Família. Você vai lá para o Maranhão, mais de 90% da população tem cidade que recebe Bolsa Família. Isso não é normal. Isso é política de governo. O governo faz isso de forma proposital. Um país pobre que é o Brasil. A média de renda do brasileiro é de 1.853 por família. É muito pouco dinheiro. Menos de 5% da população do Brasil ganha mais de 10 mil reais. Isso, 10 mil reais, é como se fosse 2 mil dólares. E quando a gente fala de economia, a gente tem que olhar a nível global. Sim. Ou seja, o brasileiro é muito, mas muito pobre. E vem ficando cada vez mais pobre porque o Brasil vem perdendo produtividade a nível mundial. Se tu for olhar, por exemplo, em 1980, 36% do PIB do Brasil correspondia a indústrias. Hoje, 4 décadas depois, menos de 14. O Paraguai, que antes era chacota, virou motivo de referência. Virou bote salva-vida para brasileiro. Grandes empresas estão fazendo o translado deles ao Paraguai. Não tem uma grande empresa que não pense em ir para o Paraguai, que não estuda ir para o Paraguai. E a maioria das que não foram ainda, não vão porque tem um certo de saudosismo pelo Brasil. Que querem permanecer aqui, querem lutar pelo Brasil. Sim. Mas está cada vez mais difícil. Uau. Quantos dados ricos, profundos e que causam uma indignação. Porque quando você olha para isso aí, você vê o brasileiro raiz com toda a sua força, de vontade, a garra. O brasileiro tem aquela frase que jamais desiste. E aí, ouvir isso aí causa uma indignação. Mas eu quero agora dar uma pausa. Tem 2 perguntas, né? A Tami vai estar fazendo para a gente. Pode ler em voz alta, fazendo favor, amiga? Tem 2 perguntas para a gente responder. Brasil, o seguinte, a primeira pergunta é: qual bandeira você defende há anos e que pretende levar para Brasília?
bandeira deve ser referente à causa social, né? Que você mais acredita Missão. que você vai levar para Brasília. O que me dá mais indignação atualmente é a falta de moral e ética que a gente tem na política, né? E eu acho que isso é o que mais precisa. Eu fui convidado pelo Zema para ir para Brasília para assinar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E assinei o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E eu lá em Brasília, eu me ficava perguntando o que eu estou fazendo aqui. Porque as principais lideranças do país deveriam estar no Congresso. E essas principais lideranças do país deveriam ser as lideranças corajosas para bater de frente com o que está acontecendo no STF, na Suprema Corte. Só que essas pessoas têm o rabo preso, elas não têm um mínimo de integridade, de moral, de decência, de independência para fazer o correto, que é dar um basta nos abusos sendo feitos pelos intocáveis, pela Suprema Corte do Brasil. Eu também agora recentemente protocolei uma denúncia, isso enquanto cidadão, não como vereador, do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pela não instauração da CPMI do Banco Master. Agora a gente teve aí alguns vazamentos que apontam que ele recebeu uma grande quantia que precisa ser apurada, que por isso talvez, só talvez, não esteja sendo dado as devidas celeridades ao caso do Banco Master. A verdade que a gente vê em Brasília é que todo mundo tem o rabo preso. Todo mundo está envolvido. Não tem mais gente honesta. Não tem mais gente com reputação ilibada. Todo mundo deve um favor para outro. E, infelizmente, os políticos que estão lá fazem parte desse grupo. Eles não têm a independência necessária, não têm a moral necessária para tomar as decisões corajosas que nós precisamos. Então, eu acho que isso é o que tem de mais urgente. E, em segundo lugar, a gente precisa aumentar a produtividade do brasileiro, que está cada vez mais pobre. O brasileiro ficando rico, ele depende menos do Estado em questão de saúde, de educação, de segurança, ele consegue tocar a sua vida. O brasileiro depende tanto do Estado justamente por ser um país pobre, que não sobra dinheiro no final do mês e precisa acabar sendo dependente de programa assistencial. Só que isso é um ciclo vicioso. Ou a gente quebra isso e a receita é produtividade, ou a gente nunca vai mudar. E eu vejo assim uma saída, capacitar essas pessoas, montar frentes de capacitação do ensino médio, né? Eu vim de escola pública e eu sei como que é defasado o ensino, como que a pessoa sai, mas também depende de quem está trilhando o caminho da vida dele. Se aquele aluno entendeu para onde ele está indo e com quem ele está indo, fica até mais fácil, porque a gente pode criar. Eu estudei em escola pública e eu criei o meu futuro, eu criei meu presente, criei todos os diplomas que eu tenho. Por quê? Porque eu sou um homem inconformado. Então hoje eu estou aqui, meu estado atual, mas a minha visão já está além. E eu estou trabalhando, estudando, me conectando para chegar além do que os olhos podem ver. Eu vou deixar aqui 3 propostas para a educação. A primeira, uma das coisas que eu fiz como vereador... Anote aí, faz o favor, anote você que está assistindo aí, para você realmente entender como que segue a linha da política. Uma das coisas que eu fiz como vereador foi fazer a proposição de que a gente tivesse educação financeira e empreendedorismo desde cedo nas escolas municipais. Hoje, mais de 5 mil alunos já tiveram educação financeira nas escolas. Isso deveria ser levado para o Brasil, porque mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Não sabem se endividar, não sabem pegar dívidas boas, estão em condições de economia muito difícil. Isso também passa pela educação. Depois, a gente precisa criar incentivos positivos para remunerar melhor bons profissionais na área de educação e transferir mais dinheiro para projetos educacionais que dão certo. Diretores de escola, professores que conseguem desempenhar o seu papel de forma de excelência a gerar uma melhor educação, melhor resultado para os alunos, precisam ser valorizados, precisam receber mais recursos. A escola desenvolve um papel de excelência, é para lá onde o dinheiro deve ir, é para lá onde a gente tem que possibilitar com que eles atendam mais alunos, porque a gente cria a meritocracia dentro do ambiente escolar. E por último, a gente precisa de ensino técnico. A gente precisa focar em ensino técnico. Isso é uma coisa que, infelizmente, os governos brasileiros não vêm focando nos últimos anos. E quem tem condição de pagar o seu ensino, deveria pagar. Porque um marmanjo que vem de uma família, que tem poder aquisitivo alto e vai para ensino público, deveria, no mínimo depois de formado, contribuir com a sociedade. É isso que acontece em sociedades que dão certo. Se o cara tem condição de pagar a faculdade e opta para ir numa faculdade pública, que deveria, em tese, balancear a desigualdade social, dar oportunidade para todos, ele pode participar, mas então que pague parte ou devolva de alguma forma para a sociedade, por exemplo, em forma de trabalho.
É o mínimo, né? Mínimo. E a segunda pergunta, a gente já está encaminhando para o final aqui desse bate-papo top. Cara, que honra tê-lo aqui conosco, o nosso John Cast, tá? É só o primeiro, viu? Outros virão aí e a gente vai caminhar, fazer grandes percursos juntos aí, tá? Fala, Tami. Essa primeira pergunta que eu esqueci de falar foi do Paulo Mendes, vou dar um abraço para ele. E a segunda pergunta, que é do Marcos Danilo Silva, ele perguntou o seguinte: Partido Novo vai se manter sendo diferente dos outros ou com fundão eleitoral vai ter venda de cargos? Abraço pro Livramento. Bom, um abraço. O Partido Novo resolveu utilizar o fundo partidário e eu fui um dos caras que foi muito contra isso, mas infelizmente eu tenho que dar o braço a torcer que está muito difícil você fazer política sem recurso público. Porque no começo, quando o Novo surgiu, o tamanho do fundo partidário era de 800 milhões de reais. E isso tinha um impacto nas campanhas. Era como se você tivesse uma corrida em que você está correndo a pé e o teu adversário está de bicicleta. Tu tem que ser muito bom para ganhar de um adversário de bicicleta, mas ainda dá. Hoje em dia, só de fundo eleitoral, que não existia na época, são 5 bilhões. É como se você tivesse numa corrida a pé e o teu adversário de carro. Isso foi o sistema criando um mecanismo para se retroalimentar. E, infelizmente, hoje, fazer campanha no Brasil está muito, muito, muito difícil, porque os partidos se unem para cada vez mais aumentar o valor do fundo eleitoral e do fundo partidário. Ter um partido político no Brasil virou um dos melhores negócios que você pode ter. Você contrata consultorias jurídicas, contrata consultorias empresariais, contrata um monte de coisa e o nível de prestação de contas e de transparência é muito baixo. Então, a gente precisa acabar com o fundo eleitoral, precisa acabar com o fundo partidário, porque hoje está praticamente impossível fazer campanha sem eles, como era possível no passado. E isso faz com que as pessoas que já estão no poder recebam esse recurso, até porque elas geralmente são dirigentes, elas têm poder, elas direcionam esse recurso para eles. Isso cria, na verdade, uma máquina de perpetuação do poder. Na teoria, seria para ajudar a renovar, dar recurso para quem não tem condição. Na prática, o fundo partidário e o fundo eleitoral servem só para aumentar o bolso de quem já está no poder e que não deveria receber qualquer tipo de ajuda, muito menos ajuda estatal. E se o Partido Novo vai se manter novo ou não, depende das pessoas. São as pessoas, é a cultura de uma instituição que mantém aquela instituição nova. Eu luto muito para que isso permaneça, lutando contra indicações de cargos meramente políticos, pode ser político, mas tem que ser técnico, lutando contra o toma lá da cá, que a gente vê em candidaturas de deputado federal, estadual, e eu estou passando por isso, de prometer emenda em troca de apoio político, de prometer cargo em troca de apoio político. É raro, tá? Eu não sei se na nossa região tem um pré-candidato limpo que eu consigo observar que não faça isso. E o Novo, ele nasceu com esse intuito, foi o primeiro partido na história do Brasil criado por pessoas de fora da política e só vai continuar novo se pessoas novas, pessoas que têm uma régua moral elevada, mantiverem-se nele. O Novo fez muitas concessões nos últimos anos, o fundo partidário e o fundo eleitoral também são uma concessão que dói para quem quer fazer política de forma diferente, mas que a gente precisa cada vez mais gente boa para não deixar o Novo se perder. Para a nossa última pergunta aqui do nosso bate-papo, Jaraguá do Sul, há possibilidade da bandeira ser vermelha no futuro? Sim ou não? Tomara que não. Porque senão Jaraguá vai deixar de ser Jaraguá. Os vermelhos, eles estão mais preocupados em distribuir do que produzir. Jaraguá é uma cidade de gente que produz. Uma cidade da VEG, uma cidade da Marisol, uma cidade da Malve, uma cidade da Duas Rodas. Gente que produz, que gera riqueza. A esquerda está preocupada em distribuir. Ela está preocupada em acabar com a desigualdade. Ela quer deixar todo mundo igual. Não importa se é pobre ou se é rico. É o que a gente tem na Venezuela, é o que a gente tem em Cuba. O Afeganistão é um país muito mais igual do que o Brasil. É um país muito mais igual do que o Japão, do que a Suíça, do que os Estados Unidos. Mas eu te pergunto, quer morar no Afeganistão, que é um país muito mais igual e pobre, ou um país mais igual e rico? Se tu tem uma BMW e eu tenho uma Ferrari, o problema não é que eu tenho uma Ferrari. Nem tu que tem uma BMW. Sim. O problema é quem não tem carro para andar. Uhum. Então o problema não é a desigualdade. O problema é a falta de riqueza. E é isso que a gente deveria combater aqui no Brasil. Isso, felizmente, as nossas ideias, a nossa cultura em Jaraguá fez de Jaraguá ser uma cidade trabalhadora e de gente que produz essa cidade tão maravilhosa que a gente vive. E a riqueza ela é construída com famílias, tá?
E famílias, e eu arrisco a dizer aqui, eu sei que vão querer me incomodar aí, mas famílias com uma visão tradicional. Muitas frentes estão tentando quebrar a nossa família tradicional. E uma força que a minha família, e eu como representante da minha família, faço enquanto homem é jogar contra essas ideias. O homem, sim, ele tem que se posicionar, ele tem que defender a família dele, ele tem a mulher forte do lado dele, tem a família e vai levar o nome dele por gerações. Mas ele tem que entender que princípios não podem ser negociados. Princípios nasce com o homem e morre com o homem. Rodrigo Livramento esteve conosco hoje. É uma honra tê-lo aqui. E agora eu quero que você fale das suas redes e do futuro do Rodrigo Livramento. Qual é o teu principal foco aí enquanto político? Se você vai se candidatar, fala um pouquinho pra gente aí, fala um pouquinho de como as pessoas podem fazer para te achar, para entender um pouco mais de política. Foi um papo super bacana, entendi os números aí que você falou, foi riquíssimos, tá? E trouxe muito mais clareza política para minha vida pessoal. Então, qual é a tua visão de futuro, Manão? O que é que você pretende aí para sua vida política? O que é que você tem aí escrito no seu caderno da vida? Legal. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é Rodrigo Livramento no Instagram, vão ser todos muito bem-vindos me seguindo lá. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu sou pré-candidato porque eu vejo que faltam pessoas com o mínimo de índole, o mínimo de decência moral, pessoas que não olham apenas projetos pessoais e que entendam que devem servir através da política. Eu me sinto extremamente mal representado quando eu olho para Brasília, principalmente no campo de moral. Eu me sinto mal representado quando eu olho os nossos representantes que não têm a mínima capacidade para nos representar, para atuar, capacidade intelectual. E eu nunca pensei em ser político, né? Como eu estava falando para ti, eu não tenho sonho de ser deputado, não tenho sonho de ser governador, nunca tive o sonho de ser vereador, embora cá estamos. Eu sou a pessoa que entende que precisamos de pessoas boas, que na ausência de pessoas boas decidiu assumir a posição e eu vejo que a política é como se fosse uma guerra. A política é uma guerra e que eu estou na linha de frente, eu estou nas trincheiras, eu estou trocando tiro, eu estou avançando em território, eu estou trazendo conquistas. E estar na linha de frente não é algo confortável, é o que cansa. Mas enquanto eu estiver vencendo batalhas, eu estarei na linha de frente, eu estarei lutando nas trincheiras. Em algum momento eu vou para outra parte da guerra, de estrategista, de piloto de avião, qualquer outra coisa, de carregar o peão, de levar os suprimentos, porque está no meu propósito fazer parte da política, mas nem sempre eu quero estar na linha de frente. Não sei quanto tempo mais eu estarei. O que eu sei é que enquanto eu estiver vencendo batalhas, eu estarei porque meu propósito fala mais alto. Top. E conte com a minha família, tá? Na sua trajetória, na sua visão. Obrigado. Tá? Conte com a minha família, deixo à disposição a minha família aí na sua caminhada. Tá? Obrigado, tamo E junto. gratidão por hoje, foi top demais. Mais um episódio do John Cash, honra, força e fé. Essa é a minha ideia, é trazer para você pessoas que possam entregar de si a sua essência, a sua visão e deixar aí um legado em forma de palavras no vídeo para que você possa aprender e também organizar a sua vida. Até o próximo episódio. Não esqueça, curta, comente, encaminhe e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.